Esta é uma filmagem do Rio Vermelho depois da reforma que ele passou. Mas este vídeo vai servir de apoio para que seja relatado toda a história do surgimento do Rio Vermelho e as suas transformações. O bairro do Rio Vermelho teve seu início no século XVI, entre 1509 e 1511, marcado pela chegada do primeiro europeu a este lugar. A denominação Rio Vermelho foi dada por Diogo Álvares Corrêa sobre alusão à cor da água do rio Camaragibe. Os primeiros donos dessa localidade foram os índios, seguido pelos franceses e portugueses. No século XVII, o bairro do Rio Vermelho apresentou poucas transformações. A mancha matriz da cidade de Salvador se desenvolvia dentro de uma cidade-fortaleza. O crescimento urbano foi, em parte, vetorizado pelas ordens religiosas e o bairro do Rio Vermelho localizava-se bem afastado e, portanto, área de interesse dessas ordens. O arraial do Rio Vermelho continuou vivendo como povoado de pescadores, tendo em seus terrenos casas e quintais com muitos frutos deixados pelos habitantes provisórios de outra época. O bairro do Rio Vermelho, no século XVIII, era conectado com o resto da cidade por caminhos via Fonte das Pedras, Dique do Tororó, Vila América e Lucaia. Outro acesso seguia via São Paulo de Brotas, ladeira da Cruz da Redenção, até alcançar a região da Chapada do Rio Vermelho ou Lucaia. Poderia também ser alcançado por via mar ou por via São Gonçalo do Rio Vermelho. Ainda no século XVIII, apesar da decadência econômica da província da Bahia, em virtude da transferência do governo para a cidade do Rio de Janeiro, o bairro do Rio Vermelho apresentou formas construídas desse mesmo período que registraram a sua ocupação urbana. No século XIX, o bairro apresentou-se como um ponto intermediário para atingir a face norte, bairro de Itapuã, de Salvador. Com o passar dos anos, essa região ganhou uma população fixa que se estabeleceu em dois núcleos, Paciência e Mariquita. Mais tarde, durante o período que coincide com a Guerra do Paraguai, 1864 até 1870, surgiu entre os dois povoamentos um terceiro núcleo, o de Santana, que é este que se vê aí. O bairro já demonstrava residências, caracterizando o surgimento de uma classe média. Os estilos arquitetônicos variavam do colonial português até o barroco. As maiores transformações urbanísticas ocorreram durante o século XX, determinado pelo aumento populacional deste bairro. Essa que é a parte antiga, a parte de Santana, com a igrejinha aí. Essas mudanças estão relacionadas com a acessibilidade que interligava o Rio Vermelho com os outros bairros da cidade, promovendo o desenvolvimento urbanístico do mesmo, a exemplo da abertura da via Barra Rio Vermelho.
passando posteriormente a ser chamada de Avenida Oceânica, que por sua vez era a menina dos olhos do governador Antônio Muniz, por demonstrar grandes empreendimentos de engenharia na época, que atravessava morros, cortando rochedos e sendo concluída e inaugurada em 1922. As décadas de 30 e 40 apresentam-se como se de um longo período de estagnação urbanística. As mudanças ocorridas resultaram em um preenchimento urbanístico dos 3 núcleos do bairro. Nesse período, surgiu o primeiro loteamento de Salvador, que oferecia uma infraestrutura completa, incluindo casas prontas para morar, tipo bangalôs em estilo suíço, destinada a uma classe média da época. Na década de 60, o Rio Vermelho apresenta-se dividido em 5 espaços: o Ipase, a Paciência, a Mariquita, Santana e o Parque Cruz Aguiar. Esses espaços possuíam cada qual suas particularidades, não deixando de ser um bairro, deixando de estar interligado ao bairro de Ondina e ao norte pelo de Amaralina. O primeiro, o Ipase, era um núcleo somente de moradia, não dispondo de nenhum equipamento comercial ou de serviços, ficando conhecido como conjunto residencial do Ipase. Já da Paciência, apresentava-se como um dos núcleos mais antigos do bairro, onde estavam estabelecidas algumas famílias tradicionais que ocupavam vistosos casarões e sobrados. A Mariquita possuía uma área residencial de serviços, entre eles destacando-se a Fábrica de Papel da Bahia, o Hospital das Crianças Alfredo Magalhães, o Orfanato Ercília Moreira, o Ginásio Estadual Manuel Devoto, além dos terminais de transportes coletivos. Santana, que é onde tem lá aquela igrejinha, funcionava como núcleo central do bairro, ficando localizada entre a Paciência, a Mariquita e o Parque Cruz Aguiar. Nesta área concentravam escolas e outros serviços, tais como cinema, sede do Clube Ipiranga, da Colônia de Pesca, Z1, da religião, marcada pela Igreja Matriz de Segurança Pública, através da Delegacia de Polícia, determinando nessa área certa centralidade administrativa. O Rio Vermelho dos anos 60 ainda permanecia como um reduto tranquilo, mesmo com o advento da construção da Avenida Otávio Mangabeira, que propiciou o fluxo de veículos e do aparecimento de mais núcleos residenciais. Foi nessa época que chegaram os primeiros agentes transformadores da paisagem urbana do Rio Vermelho, implantaram o loteamento Jardim Caramuru, localizado entre a Mariquita e o Ipase, e depois a Avenida Vasco da Gama, construções da fábrica de refrigerante Coca-Cola. Nesse mesmo período, iniciou-se a construção da nova igreja de Santana e a Casa do Peso, central de abastecimento de pescadores, tornando-se mais tarde um centro polarizador das festividades de 2 de fevereiro, dia festivo de Iemanjá, rainha das águas, protetora dos pescadores, pelo culto afro-brasileiro. Os anos 70 foram realmente avassaladores, resultando de um grande boom imobiliário. Esse processo teve início com a inauguração do conjunto residencial Santa Madalena, que provocou um crescimento vertical do bairro, transformando profundamente sua fisionomia. Hoje, o bairro do Rio Vermelho passou por uma grande transformação, um dos bairros mais boêmios, com grande equipamento hoteleiro, possibilitando a entrada do Rio Vermelho no roteiro das atividades
turísticas. Então, a década de 80 foi caracterizada por grande concentração humana de baixo poder aquisitivo da periferia, resultando no surgimento do bairro da Chapada do Rio Vermelho e da Vila Matas. Porém, atualmente, ele passou por uma grande reforma, como se vê nessa filmagem, e hoje você encontra muitos bares, restaurantes, e sendo ela, como essa praça daí, que é a Praça da Mariquita, de forte cunho histórico e paisagístico, lugar da chegada de Diogo Álvares Corrêa, e a pequena Praça do Mercado do Peixe, que fica logo aí ao lado, outro ponto de grande interesse para o lazer soteropolitano. A segunda praça do Largo de Santana apresenta muitas mudanças, o forte apelo turístico e a nova retomada paisagística das fachadas coloniais. Isso é um marco, uma placa mostrando a reforma. Na Praça da Mariquita encontra-se a escultura, vamos encontrar aqui do lado, a escultura de Iemanjá. Então, a Praça de Santana tem hoje assim um dos pontos mais procurados. O bairro do Rio Vermelho continua o seu processo de desenvolvimento, muito importante pelo seu lazer, gastronomia residencial, acentuado pela grande verticalização, atendendo a todas as pessoas. Então, é um bairro muito boêmio, como sempre foi tido como o bairro dos artistas. Então, e hoje ele encontra com uma cara nova, revitalizado e com uma grande clientela de turistas e pessoas que frequentam, não só pela boemia, mas também pelo acarajé, dadinha, né? Então, esse aí é o outro ponto turístico da Bahia, que é o Farol da Barra. Então, venha para o Rio Vermelho para curtir a boemia de Salvador, seja de dia, seja à noite. Então, aqui também chegaram a dizer que as águas do Rio Vermelho eram medicinais. Então, aí é Iemanjá que encontramos no Largo da Mariquita. Se gostou, dê um like e curta o canal.